Bom dia, graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Eu queria fazer primeiro uma pergunta: estão todos me ouvindo? Dá um sinal de joinha aí, se estão todos me ouvindo. Bacana, show de bola. Obrigado. Pessoal, bom dia, graça e paz a todos os irmãos e irmãs da Igreja Metodista no Nordeste, em especial a igreja ali em João Pessoa, a pastora Tayana, que nos fez o convite para estar aqui com imersão no discipulado, mas também um abraço a todos os irmãos e irmãs de todas as igrejas metodistas no Nordeste do Piauí. Que seja um dia abençoado, que seja um sábado intenso, um primeiro dia de imersão do discipulado bastante intenso aí na sua vida e que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia. Eu queria já me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o irmão Lion, sou evangelista, missionário designado aqui na Igreja Central de Teresina. Tenho o prazer de congregar aqui com os irmãos de Teresina e vou compartilhar um pouco hoje, tanto da experiência quanto de um tema bastante específico e importante para a gente dar o pontapé inicial no imersão no discipulado. Antes, eu queria pedir aos irmãos, geralmente a gente entra no curso online, a gente entra mais relaxado, está ali com aquela preguicinha ali do sábado, isso é normal. Eu queria pedir para você descontrair, mas queria pedir também para você, se possível, dedicar um tempinho de qualidade. Eu sei que muitos têm os seus afazeres diários no sábado, mas se você dedicou um tempo especial para estar aqui no imersão, tenta fazer o máximo possível com qualidade, ok? Então, quem não está com a câmera habilitada aí, habilita a sua câmera, liga aí a câmera para eu ver. Tem pouca gente aqui com a câmera habilitada. Nielsen, Jadilma, irmã Evanise, Aleph, irmã Jadilma, agora eu estou vendo você, irmã Eveline, estou vendo você agora, irmã Rafaele, Vitória, Monalise, Isabel, Cristina, Rafael, irmão Cristiano está habilitando também, Raquel, Kathleen, Aline Fraco, enfim, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Em nome de Jesus, que seja um tempo especial na tua vida. Se você veio sem nenhuma expectativa para o imersão no discipulado, tire todo o preconceito, tire toda a ausência de expectativa, que o Senhor vai colocar coisas novas no teu coração através da simplicidade daquilo que nós vamos falar aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer aquilo que Ele quer trazer para você, para que a igreja seja edificada, para que a igreja na sua localidade cresça com qualidade, em nome de Jesus. Amém? Bacana, agora tem bastante gente aqui já com a câmera habilitada. Show de bola, obrigado, pessoal. Gente, nós vamos dar início ao tema no Imersão do Discipulado. Nós vamos estar falando primeiramente sobre um pouquinho da tradição wesleyana e como isso se originou, e até o final da ministração, dessa primeira ministração pela manhã, como isso veio se perdendo um pouco em nossas igrejas ao longo dos séculos, dos anos anteriores, beleza? Eu queria pedir aqui Pronto. Esse é o nosso tema, ok? E para você que conhece bastante já a história da Metodista em si, eu não vou entrar muito a fundo desde a sua origem lá na vida, na biografia de Wesley. Essa não é a intenção, ok? A gente vai dar algumas pinceladas. Se você quiser ir mais fundo, eu te aconselho a procurar o teu pastor, o teu líder. Se na tua igreja vocês têm o CTM, o Centro de Treinamento Ministerial, faça o curso de formação de evangelista, faça o curso de formação teológico-pastoral. Não sei se na sua região você tem isso, mas você vai poder se aprofundar mais na história metodista. Amém, irmão? Mas eu vou pegar algumas coisas mais importantes que eu considero para que a gente possa trazer aqui para vocês, beleza? Então, assim, gente, nós precisamos entender que, a primeira coisa, a igreja de hoje, a igreja metodista hoje no Brasil,
não é que ela não cumpra o legado metodista, não é que ela não cumpra a tradição metodista, pelo contrário, eu vejo às vezes muitas pessoas confundindo a tradição metodista com tradição wesleyana, enfim, ou separando muito as coisas, e não é bem assim, sabe? A gente tem que ir com calma. Então, eu queria partir de um ponto inicial aqui com vocês. Eu trouxe aqui um ponto que eu considero chave para o início do crescimento do movimento metodista, que é o quê? É o encontro de John Wesley, a parceria de John Wesley, a amizade que ele passou a desenvolver com George Whitefield e o momento em que ele passou a ser desafiado, a partir do momento que ele sai da igreja anglicana, que ele é expulso, vamos dizer assim, da igreja anglicana, ele se sente desafiado a fazer suas primeiras pregações ao ar livre. Só que havia uma diferença, irmão e irmã, da forma como George Whitefield desenvolvia o pós-pregação, o pós-ministração, da forma como John Wesley decidiu sistematizar isso. Como é que funcionava? Na mente de George Whitefield, havia a pregação em massa, havia necessidade de fazer esse avivamento através da pregação da palavra, do chamado ao arrependimento, do chamado à aceitação do Senhor Jesus, mas Whitefield ele não tinha um preparo, uma preocupação, como que aquelas pessoas seriam acompanhadas. Para ele, essas pessoas meio que tomariam conta de suas próprias vidas e assumiriam um compromisso dali por diante, daquele aceite em diante, em continuar caminhando e perseverando com o Senhor. John Wesley, pelo contrário, decidiu organizar, sistematizar e canalizar essas pessoas que recebiam essas ministrações ao ar livres, essas pessoas que eram encontradas nos campos, pessoas que eram encontradas às margens da sociedade, às vezes não, às vezes ricos ou pobres, mas que estavam dispostos a ouvir a pregação e a, de fato, assumir um compromisso com o Senhor Jesus. O Wesley canalizava essas pessoas para classes, que é o que nós chamamos hoje de grupos pequenos ou pequenos grupos, e naqueles pequenos grupos, naquelas classes, John Wesley conseguiu enxergar um potencial extraordinário, irmão e irmã. Há um segundo momento na caminhada do início do movimento metodista que eu considero muito importante, que é quando, em 15 de fevereiro de 1742, há uma reunião com líderes da sociedade de Bristol para discutir o pagamento de dívidas. Imagina aqui, irmão, eu quero trazer para a nossa realidade, amém? Você que, nós temos aqui irmãos recém-convertidos, nós temos irmãos que já caminham há um bom tempo com a igreja, e eu vou tentar ser mais abrangente possível. Pode diminuir aqui, André. Pronto, bacana. Eu vou tentar ser o mais abrangente aqui possível, irmãos. Imagina você, toda igreja tem despesa, toda igreja tem dívida, toda igreja tem suas contas a pagar, ok? E, irmãos, o que foi que aconteceu nesse momento, nesse 15 de fevereiro de 1742? Houve uma reunião para se discutir o pagamento das dívidas do Salão Novo, e nessa reunião, a melhor forma que foi encontrada para se juntar o valor, para pagar aquela conta, para pagar aquelas dívidas, era dividir as pessoas em grupos, em classes, de uma quantidade determinada de pessoas, 10, 9, 8, 11, não havia um número específico para isso, mas era uma forma de tirar aquela responsabilidade somente do líder, do pastor, pela arrecadação financeira, e a arrecadação seria feita ali nas classes para que houvesse uma disseminação maior também da questão da responsabilidade com o financeiro da igreja, com o pagamento da dívida ali do Ponto Novo, e também para que tirasse um pouco da carga ali do pastor. Então, nessa reunião simples, veja só, John Wesley, meio que conduzido ali pelo Espírito Santo, visualizou uma oportunidade incrível, irmãos e irmãs, porque a partir do momento em que as reuniões iam acontecendo para serem feitas as prestações de contas financeiras, foi identificado que os membros daquelas classes, daqueles pequenos grupos,
estavam com problemas sérios em casa. Havia problema de bebedeira, havia problema de vício, havia problema de ausência da prática sistemática, cotidiana, da santidade, brigas familiares, ou seja, ambientes que não eram ambientes totalmente santos, ou aquilo que geralmente se vê na igreja, não se conseguia ver nas casas. Então, o Wesley ali meio que foi recebendo aqueles relatórios semanais e foi identificado um potencial incrível nas classes. Ou seja, John Wesley tinha como acompanhar, através dos líderes que ele escolheu para estar à frente de cada classe, de cada pequeno grupo, ele tinha como ter um relatório semanal acerca do que estava realmente acontecendo em cada casa. E isso foi de extrema importância para o início, para o boom ali desse movimento metodista wesleyano. Essa foi a base da igreja, eu coloco entre aspas, porque não havia uma estrutura de igreja, havia um movimento, havia um projeto. O que havia realmente ali naquela época de John Wesley era uma necessidade de alcançar vidas e cuidar de vidas e colocar essas vidas através do cuidado e do amor que eles receberam de Jesus, colocar essas vidas para cuidar de outras vidas e cuidar da obra do Senhor. Ok, gente? Então, assim, foi descoberto através de uma reunião, em resumo, de uma reunião de ajuste financeiro, foi descoberto um potencial incrível de se trabalhar em pequenos grupos, em classes, e ter a possibilidade de trabalhar a maturidade cristã, a santificação, a sinceridade, o arrependimento em grande escala, sem que aquilo tivesse somente sobre as costas do líder maior da igreja, do pastor da igreja, estava sobre os ombros de líderes de confiança, pessoas que tinham zelo pela obra, tinham zelo pela palavra do Senhor, mas que estavam dispostos também a compartilhar do sofrimento do outro e não fechar os olhos para aquilo que estava acontecendo ali naquelas famílias que eles conseguiam acompanhar. Então a gente começa a visualizar aquilo que a gente chama hoje aqui na igreja metodista do Piauí, o pastor Emanuel fala muito disso, que é a igreja de duas asas. O que é a igreja de duas asas? A igreja de duas asas é aquela igreja que tem a possibilidade de alcançar um voo muito alto, alcançar um objetivo muito alto, mas precisa, assim como o passarinho, de duas asas. E quais são as duas asas que a gente fala? O primeiro é a congregação, é a reunião na igreja, é o trabalho que é feito ali na igreja, a reunião do domingo, as reuniões de comemoração, de avivamento, as reuniões de oração, aquilo que a gente já tem como bastante comum na igreja metodista e nas demais igrejas evangélicas. E a segunda asa seria o trabalho no discipulado, no acompanhamento 1 a 1, ali junto ao pequeno grupo, aquilo que John Wesley considerava de classes. Então, o que nós vemos aqui nessa formação wesleyana inicial? Havia aquilo que eles chamavam de sociedade. A sociedade você pode entender como se fosse uma igreja local. Era aquilo que John Wesley, é aquilo que os líderes metodistas iniciais chamavam de igreja local, era a sociedade metodista, e dentro daquela sociedade metodista, daquela igreja local, havia as classes. Para você ter ideia, para você fazer parte de uma sociedade metodista, a Sociedade de Londres, por exemplo, era necessário que você fizesse parte de alguma das classes. Ou seja, você primeiro não entrava na igreja, você primeiro não entrava no templo, primeiro você não entrava na sociedade. Para você entrar na sociedade, você precisava entrar no pequeno grupo. Era assim que John Wesley considerava necessário e importante para a expansão e para o crescimento do metodismo ali nos seus primórdios, no seu nascimento, porque foi identificado que no pequeno grupo, através da liderança de um líder zeloso, preocupado com as vidas, preocupado com as pessoas, havia a possibilidade de se cuidar de mais gente com mais qualidade, gente. Então, assim, é algo que faz parte da nossa base, da nossa raiz. Aqueles que dizem, isso não é da metodista, isso não é
metodismo, isso veio da igreja batista. Está errado, não conhece a história metodista, não conhece a história de John Wesley, não conhece no quanto foi investido no trabalho de classes, de pequenos grupos lá no início. Não se pensou em igreja, se pensava em vida, se pensava em reino de Deus. Por isso, pensando em reino de Deus, pensando em vidas, viu-se que a estratégia de dividir a sociedade, a igreja local, em classes, em pequenos grupos, com reuniões semanais, era uma forma perfeita da igreja crescer com qualidade. Porque imagina, irmão e irmã, você tem um exemplo, eu vou usar um exemplo bastante comum nos pequenos grupos que eu acompanhei, quando eu ainda fazia parte ali da igreja do Odisseu. Você tem 30 pessoas na igreja. Vamos aqui para o exemplo prático, ok? Irmão, quem puder habilitar a câmera, habilita aí que eu vou olhando para você, eu vou conseguindo interagir mais com você. Com a câmera fechada fica um pouquinho ruim assim da gente acompanhar, a gente pensa que não está falando para ninguém, então ajuda a gente aí, irmão, em nome de Jesus. Se puder, se estiver lavando a louça, se estiver fazendo qualquer outra coisa, ninguém é obrigado a abrir o vídeo, beleza? Fique à vontade aí, mas se puder, abra o vídeo, beleza? Então, assim, irmão, irmã, imagina na prática. Pensa aqui comigo. Eu tenho uma igreja com 30 pessoas, 15 homens e 15 mulheres. 15 homens e 15 mulheres. Desses 15 homens, 5 são totalmente convertidos, ok? Desses 5 totalmente convertidos, eu tenho os 5 homens preocupados com a palavra de Deus, preocupados com a santidade, que verdadeiramente carregam um caráter cristão, e eu tenho outros 10 homens ali que aparentemente são, mas não são. E eu tenho 2 reuniões ali na igreja semanalmente. Eu tenho uma reunião de oração na terça-feira e eu tenho a reunião ali do culto familiar no domingo. E o encontro que há entre esse irmão, que é totalmente, assim, entre aspas, vou dizer, santo, com caráter transformado, e o encontro desse irmão, que tem um grande potencial em Deus para poder alcançar outras vidas, e o encontro daquele que está mais para lá do que para cá, que não sabe bem o que quer na sua vida com Deus, vamos imaginar que esse encontro acontece somente nos domingos, ou somente no culto de oração. Irmão, fala sério, que tipo de intimidade essas pessoas vão ter na igreja? Quando, na verdade, a gente sabe que muitas das pessoas que se convertem em nossas igrejas, se elas não encontrarem a liberdade de expressar os seus erros, os seus pecados, dificilmente elas vão corrigir o seu caráter em Deus através da palavra de Deus. Elas vão simplesmente manter a pose, manter a máscara e trazer toda aquela carga que elas traziam ou de outras igrejas ou de sua vida secular e colocar uma capa de santidade porque não se sentem à vontade para falar de pecado, não se sentem à vontade para falar dos seus erros, dos problemas pessoais, familiares, dos seus vícios. Você acha que vai conseguir falar no culto de oração? Às vezes tem 1 ou 2 que se abre realmente, tem coragem ali de falar na frente de todo mundo, no culto de oração. No culto de domingo nem se fala, você dá um abraço inicial, cumprimenta quando o pastor manda cumprimentar, e na hora que o pastor está dando a bênção final, você já está se pisando, eu falo assim, gente, de uma forma generalizada, não necessariamente você. A pessoa já está ali se pisando para ir embora, para ir para casa, porque não aguenta mais nem abraçar ninguém. Isso não gera relacionamento, isso não gera a possibilidade daquele novo convertido ou daquele irmão que parece que já é crente, que já é cristão, mas não é, Deus sabe que não é, dele se abrir. E você imagina se eu pegasse um desses 5 líderes, homens de Deus que têm um potencial incrível, que estão indo na igreja só na terça e no domingo, e colocasse eles para compartilhar de todo o conteúdo bíblico que eles têm, de toda a bagagem teológica, de toda a bagagem espiritual, de como eles criam seus filhos, de como eles tratam as suas esposas, de como eles valorizam o seu trabalho, de como eles venceram a luta contra os vícios, contra o pecado, contra o álcool, contra a pornografia. Se eu coloco um homem desse e boto para ele conversar semanalmente com um desses outros 10 irmãos que meio que não conseguiram ainda se abrir, irmão, se você coloca ele para fazer uma reunião na casa dele, ali com uma recepção, com
um salgadinho ali com um lanche, e começa a falar sobre a vida, começa a falar sobre os problemas financeiros, começa a falar sobre o casamento, não fala ainda da palavra de Deus, começa a falar ali das coisas do dia a dia. Esse irmão que parecia que era crente e não é, vai se abrir. Esse irmão novo convertido vai se abrir, porque ele está vendo possibilidade de refúgio na vida daquele que conhece a Deus, na vida daquele que já sabe que Deus é o caminho. Aquele irmão que não está decidido, ele vai encontrar o apoio naquele que não necessariamente é o pastor, para compartilhar de sua vida. E a gente não está falando aqui de ter amizade, eu estou falando aqui de ter a liderança espiritual, de ser o guia espiritual na vida daquela pessoa. E foi isso que John Wesley viu que deu certo ali nas classes. Foi isso. Poxa, John Wesley percebeu, eu não preciso trazer a igreja todo dia na semana para estar no templo, se eu posso levar os meus líderes preparados, aqueles que são meus braços direitos, aqueles em quem eu confio, mesmo sendo homens que não saibam falar, que não sejam alfabetizados, mas que carreguem o Espírito de Deus, se eu posso colocar eles, cada um desses homens, em suas respectivas casas, e depois trazer todas essas pessoas, tanto os líderes como aqueles que fazem parte das classes, eu posso trazer eles para uma reunião da família, para ouvir a palavra de exortação, para um culto de oração, essa igreja com certeza vai ser mais avivada, gente. Essa é a igreja de Duas Asas, que deu certo lá no início do movimento metodista e que nós precisamos, de alguma forma, resgatar algumas coisas. Amém, irmãos e irmãs? Louvado seja Deus. Não tem ninguém com sono ainda, irmão? Esse assunto ele é um pouquinho esticado assim, mas eu vou tentar trazer de uma forma mais dinâmica para você, beleza? Eu errei aqui na passagem do slide. Só um minutinho, irmão. Aqui nós temos, amados irmãos, o desenvolvimento daquilo que Wesley considerou extremamente fundamental e essencial. Nós temos aqui elementos essenciais para o início da formação metodista inicial, irmão e irmã. Nós temos aqui a sociedade, nós já falamos sobre sociedade. A sociedade você pode entender como se fosse a igreja local, como se fosse ali aquela congregação local. As classes, que são os pequenos grupos. Lembrando, mulheres, temos mais mulheres do que homens aqui, né? Estou vendo aqui a Lorena, do Todos os Santos, aqui do Odisseu, a Yolanda, a irmã Cícera, aqui também do Piauí. Já repito mais uma vez, quem tiver com a câmera e puder habilitar, habilita a câmera. Irmãos, a maioria dos grupos, dos pequenos grupos das classes, era formada por mulheres. Ok? A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Só peço aos irmãos que lembrem o quanto tempo eu tenho para eu poder... Beleza, show de bola, obrigado. Então, assim, gente, aqui nós temos 3 elementos essenciais do metodismo primário ali, vamos dizer assim, né? Do nascimento do metodismo. Sociedade, entenda como a sua igreja local, ou como a igreja no bairro, a igreja na cidade ali, as classes, os pequenos grupos e as bendes, que eram grupos mais, vamos dizer assim, não mais seletos, mas eram grupos mais específicos de pessoas que já tinham uma convicção de fé maior e que queriam desenvolver a perfeição cristã. Então, nós temos aqui, eu não vou ler isso daqui para vocês, para a gente não perder tempo lendo. Sociedade, a gente já explicou. Classes, você já sabe o que é. E bendes também, aproximadamente 6 pessoas, um líder que professavam a experiência de fé e concordavam com a prática de franqueza extrema, no falar, no ouvir, buscando a perfeição cristã. Isso é muito bacana, gente. Assim, esses foram elementos essenciais do metodismo de John Wesley, quando não havia igreja ainda, beleza? Daqui por diante, eu quero falar como esse movimento de John Wesley começou, vamos dizer assim, a decair, no sentido do evangelismo e da expansão do reino de Deus através das classes e dos pequenos grupos, gente. Eu quero falar um pouco como a gente se distanciou
dessa clareza da missão. E aqui eu trouxe 3 pontos para vocês observarem. 3 pontos que foram cruciais para o distanciamento do metodismo atual, dessa prática antiga de John Wesley, lá com a igreja lá na Inglaterra. Eu creio que esses são os pontos principais. O primeiro é o distanciamento da população marginalizada, ok? John Wesley, quando ele começou a evangelização, é importante nós entendermos o contexto ali local, meus queridos, e eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Se você puder, preste bastante atenção. O contexto em que John Wesley iniciou o movimento metodista era um contexto de crise, ok? Era um contexto principalmente de crise pessoal. Eu tenho lido muito um devocional, não sei se os irmãos conhecem, que é o devocional de Spurgeon. E o pastor Emanuel me indicou uma vez para ler, e eu ainda não li, para variar, pastor, a história da depressão de Spurgeon, né? Como esses homens de Deus têm crises, irmãos e irmãs. Como eles têm crises. Spurgeon, eu acho que quanto mais ele escreveu, o período em que ele mais escreveu devocionais e mais se aprofundou, e são devocionais extraordinários, foi quando ele teve seus momentos de crise. E é importante a gente colocar aqui que um dos contextos do desenvolvimento inicial, da base do metodismo inicial, eram as crises pessoais ali de John Wesley. Era um homem que estava em crise, estava se encontrando com Deus, que depois que se encontrou com Deus, teve a experiência do coração aquecido, passou a desenvolver de uma forma mais eficaz o seu ministério, mas era um homem cheio de problemas, cheio de defeitos, assim como nós. Além da crise pessoal de John Wesley, havia a crise moral da sociedade, havia a crise econômica na Inglaterra. Então o país precisava de reforma, a igreja precisava de reforma. Então era um período perfeito para o crescimento da igreja. Era ou não era, irmãos? Você que está vivendo esse tempo hoje de pandemia, de isolamento, onde nós fomos proibidos de congregar na igreja, onde nós tivemos que rever muitas de nossas práticas cotidianas com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja local, é ou não é um tempo de oportunidade? Se você encarar dessa forma, você vai entender o que eu estou falando. O tempo em que John Wesley viveu para o surgimento do movimento metodista, o tempo de crise, é um tempo muito similar com aquele que nós estamos vivendo agora. É muito similar, crise econômica, crise pessoal, crise moral. Crise pessoal eu acho que todo mundo enfrenta, ou todo mundo está quase que constantemente na sua crise pessoal. Só não demora muito nessa crise pessoal para você não deixar de abençoar outras vidas. Tente extrair o que é bom das suas crises pessoais para você ajudar outras pessoas. Amém, irmão e irmã? Aqui fica um adendo aí nessa parte. Mas é muito semelhante, o que eu quero dizer é muito semelhante àquilo que John Wesley viveu, daquilo que nós estamos vivendo. E tempo de crise eu considero tempo de nós revermos aquilo que é e aquilo que não é. Tempo de crise é tempo de nós revermos aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Tempo de crise é tempo de verificar se é hora de tirar ou se é hora de colocar. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando na dimensão de igreja, de vida espiritual, de congregação. Será que realmente o que nós fazíamos na nossa igreja local, nós fazemos, é eficiente, é eficaz? Será o que nós fazíamos ou insistimos em fazer em nossa congregação local não necessita pelo menos de uma reunião ali com a clã local? Será, irmãos, para rever uma reunião como havia ali nas Bendes, de sinceridade, de exposição dos erros, dos pecados? Será que a gente não está andando em círculos e insistindo em uma coisa que não deveríamos estar mais fazendo? É isso que eu quero que você reflita a nível de membro de igreja, a nível de líder local, a nível de pastor ou pastora, caso você esteja nos ouvindo. O momento da crise revela aquilo que precisa ser tirado do nosso meio. O momento da crise revela aquilo que precisa ser praticado em nosso meio. E eu acho que
além de nós, aqui na Metodista de Teresina, nós tivemos um desenvolvimento incrível na área tecnológica, na expansão da Palavra de Deus através da internet, e isso foi extraordinário aqui para a gente. Mas eu quero acreditar em Deus, que nós não ficamos somente com esse legado, dessa parte estrutural, tecnológica, que abençoa muitas vidas. Eu quero acreditar que a Igreja Metodista em Teresina aproveitou esse tempo de crise para refletir que muitas pessoas já estavam desviadas antes mesmo de começar a crise. Muitas pessoas que não iam para a igreja vão continuar sem ir para a igreja, não por conta da crise, mas porque já estavam desviados há muito tempo. Mas o pastor local, o líder local, não conseguia enxergar esse problema. Sabe por quê, irmão e irmã? Porque não havia relacionamento íntimo, não havia compartilhamento de sofrimento, não havia confessar de pecados. Havia muitos abraços, muitos beijos, muitos apertos de mãos, nos cultos de oração, nos cultos presenciais, nos momentos da escola dominical, mas não havia interação entre os irmãos. Uma das coisas que John Wesley descobriu nas classes foi a possibilidade de trabalhar a maturidade cristã através do compartilhar do sofrimento, através da ajuda mútua, através do companheirismo. E isso aqui alguns irmãos já estão praticando também na igreja em Teresina. Eu já praticava também nos meus pequenos grupos ali do Todos os Santos. Se os irmãos estiverem me ouvindo, eles vão saber e poder confirmar isso. Um irmão está precisando de ajuda ali no pequeno grupo, poxa, por que você vai ter que fazer uma reunião com a clã da igreja para chamar o pastor, para poder ajudar o irmão a comprar uma cesta básica ali para o irmão? Pelo amor de Deus, irmão, você não sente vergonha disso, irmão e irmã? Eu ficaria envergonhado se eu tivesse que chamar o pastor ou a pastora da minha igreja para dizer que o irmão está precisando de ajuda, de cesta básica, e eu tendo condições de ajudar, ou mesmo eu não tendo condições de ajudar, será que eu não consigo mobilizar ninguém? Será que eu não consigo mobilizar um irmão? Será que eu não consigo chamar alguém do meu trabalho para comprar um pacote de massa de arroz, de cuscuz, de feijão, para que o irmão deixe de passar fome, e depois, só lá no sábado, eu falo com o pastor, tinha um irmão que estava com problema XX, mas está resolvido, beleza? Ele estava sem ter o que comer na casa dele, mas nós lá do nosso pequeno grupo, da nossa classe, do nosso grupo pequeno, nos juntamos, nos organizamos e conseguimos ajudar ele. Pronto, faz só nem precisa prestar conta, nem isso, irmão. Mas é disso que eu estou falando, sabe? Será que não era de nós revermos alguns posicionamentos simples, mas que podem fazer uma diferença extraordinária na vida da igreja, na vida daqueles que estão conhecendo a igreja metodista agora? Será que não é hora de nós trazermos um pouco dessa base do metodismo wesleyano realmente lá e tirar um pouco a carga do pastor, a carga do líder, daquele que está à frente da congregação, do evangelista, do missionário designado, e trazer um pouco a responsabilidade para si, sem ter que trazer glória ou enfim, status, ou enfim, ter que chamar a atenção para si mesmo. Pelo amor de Deus, gente, tem muita coisa que precisa ser corrigida no nosso meio. Tempo de crise é tempo de nós nos aproximarmos dessa população mais marginalizada, do qual o metodismo, ele meio que... E eu não falo que isso é um problema de agora. Isso já começou ali, já quando o metodismo foi para a América, foi para os Estados Unidos, e a gente vai falar um pouquinho disso. Mas quando chegou no Brasil, já chegou um tão quanto distante daquele metodismo base de John Wesley, e a gente vai entender aqui. Amém, irmãos? Um outro problema que contribuiu para o distanciamento da clareza da missão foi o clericalismo e a concentração do poder na figura do pastor. Ok, irmãos? É disso que eu... Beleza. É disso que eu falei agora, irmãos e irmãs. Então, assim... tudo que a gente está falando aqui, esse nascimento, e eu quero que você preste bastante atenção aqui, olhe no meu olho, irmãos e irmãs, sem abrir nenhuma igreja, sem ter o plano, o projeto de abrir mais uma igreja na Inglaterra. John Wesley deixou mais de 100 mil membros. John Wesley deixou mais de 10 mil
classes, 10 mil pequenos grupos. Alguns mais otimistas vão falar em 25 mil pequenos grupos, ok? Mas eu fico aqui, não sou pessimista, mas sou mais realista. Eu fico aqui com uns 10 mil pequenos grupos, queridos. Foi um avivamento na igreja da Inglaterra sem ter igreja. Você consegue ter isso? Sem ter igreja, entre aspas. É claro que tinha igreja. É claro que havia a igreja de Cristo. Não havia a estrutura clerical ali, não havia a estrutura, a organização em si, mas havia a igreja do Senhor. É isso que eu quero te falar. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre a essência da liderança do movimento metodista. E a gente considera que a essência da liderança do movimento metodista estava onde, irmãos e irmãs? Estava nos líderes, onde os líderes tinham algumas funções bastante específicas e eram líderes com os quais a igreja podia contar, ok? Não eram líderes do ministério, eram líderes da igreja com os quais toda a igreja podia contar. Você consegue me entender? Não era o líder do ministério de louvor, não era o líder da sociedade de homens, não era só o líder da sociedade de mulheres, não era o líder do ministério das crianças, não era isso. Isso não existia no metodismo wesleyano. E eu vou já explicar aqui para ninguém se escandalizar. O irmão Laio está falando bobagem. Não é isso. Não existia isso. Havia líderes com os quais toda a igreja podia contar, especificamente ali os membros daquela classe, ok? E as funções principais desses líderes eram fazer o quê? Atendimento pessoal e pastoral, cuidado com os membros e visita certa, no caso de afastamento da reunião ali do pequeno grupo da classe. Ou seja, o que acontecia aqui? Eu tinha líderes que estavam cuidando de pequenos grupos, e você imagina, irmão e irmã, você tem um pastor lá na sua igreja, eu vou usar aqui o exemplo da pastora Tayana, ok, pastora Tayana? Me permita. A pastora Tayana está pregando no culto de terça-feira, o culto de oração na Metodista em João Pessoa, e tem um irmão que foi fazer uma visita, foi tomar um café com bolo, um chá na casa de um novo convertido, que quer conhecer o Senhor Jesus, e essa pessoa simplesmente começou a ter problemas espirituais, a manifestar espíritos imundos ali na vida dela, e o negócio fugiu um pouco do controle. Se não houver um líder específico naquela região, não obrigatoriamente a pessoa que foi fazer a visita era um líder ali, mais preparado para a palavra, mas vamos supor que houvesse no bairro ali próximo um líder de uma classe, de um pequeno grupo, mais preparado para a palavra, que pudesse ir lá e auxiliar esse irmão que estava fazendo essa visita, sem ter que fazer a pastora Tayana parar o culto de terça-feira de oração, para conduzir essa situação, abandonar lá a igreja no templo, que estava no seu momento de intercessão, de oração pelas vidas. Será que eu não consigo diminuir um pouco a carga da igreja, abençoar mais a igreja, se eu tiver alguém mais preparado, mais disciplinado na palavra, com uma vida de oração, com caráter de Cristo em dias, que possa dar esse auxílio ao pastor, para que eu não traga essa carga totalmente para o pastor? Será que não vai ser mais fácil, irmãos e irmãs? A vida nessa igreja, é claro que vai ser mais fácil. É claro que vai ser mais fácil, irmãos e irmãs, porque o peso nos ombros é compartilhado. Moisés fez assim, Moisés não aguentava mais e pediu a ajuda de Deus, fez assim. Jesus fez assim desde o princípio. Não que Jesus não aguentasse, mas porque esse era o modelo que Jesus quis implementar. O modelo de compartilhamento, o modelo do discipulado, da formação de discípulos e discípulas. Não foi formação de líderes ministeriais, foi formação de discípulos e discípulas, independente se estes estão atuando ou não na liderança de algum ministério, ok? Então, essas eram as funções principais dos líderes, ok? Havia um probleminha ali com o irmão, ele não foi na reunião do grupo, do pequeno grupo, na sexta-feira. Aquele irmão, é certo que ele já recebia uma visita. Não precisava o pastor ser comunicado, fulano de tal não está indo para a igreja, não está indo para a reunião. Não, o próprio líder vai lá, faz a visita
e, se necessário, passe o relatório para o pastor. Pastor, eu estou com uma dificuldade com o irmão, assim, não estou conseguindo resolver, mas entendo a importância, gente, assim nós nos desafiamos mais, assim nós desafiamos mais as pessoas. Você sabe qual que é o risco de você que hoje é líder de ministério, líder de louvor, líder dos homens, das crianças? Você sabe qual que é o risco de você se colocar à disposição para fazer o acompanhamento individual de algumas pessoas sem ter a necessidade da intervenção do pastor? Qual que é um dos riscos? É você se expor demais. Esse é um risco, mas é um risco que vale a pena. É as pessoas conhecerem os seus defeitos, é as pessoas saberem que você não é totalmente santo, é as pessoas saberem que você erra, que você chora, que você falha, que você, vez ou outra, briga com a sua esposa. Esse é um risco que muitos não querem correr, irmãos e irmãs. Esse é o risco do relacionamento. Esse é o risco. E por não querer correr esse risco, nós corremos um risco de ter uma igreja fria, de ter uma igreja mentirosa, de ter uma igreja que não é aquilo que não é aquilo que aparenta ser. É isso que eu estou falando, é você, a partir de hoje, a partir dessa imersão no discipulado, se colocar à disposição para resgatar as raízes do metodismo, resgatar as raízes do que John Wesley praticava. Não é dizer, a igreja não está cumprindo a tradição metodista, pelo contrário, nós estamos cumprindo na íntegra a tradição metodista, discipulando, cuidando, fazendo ação social, reunindo em oração, fazendo pequeno grupo, a bende ainda, aqueles que querem se aperfeiçoar mais ainda na caminhada cristã. Então, é um risco muito grande que muitos não querem correr, o risco de se expor, o risco de revelar que, poxa, já tem 15 anos na igreja, vai que alguém descobre que eu não sou aquilo que eu aparento ser. Irmão, abra mão disso agora. Se você vive dessa forma, se você conduz a sua igreja dessa forma, abra mão disso agora em nome de Jesus, porque isso não vai te conduzir a lugar bom nenhum no Senhor. O crescimento em tempo de crise vai necessitar você fazer aquele olhar introspectivo, aquele olhar de reflexão para dentro de si mesmo e, como eu disse, verificar o que precisa sair, o que precisa entrar. Amém, irmãos e irmãs? Antes de falar aqui nos maiores aprendizados de John Wesley, eu queria falar um pouco, eu vou deixar na tela aqui, mas vou deixar um pouquinho reduzido, meu tempo já está acabando, gente. Eu queria falar um pouco como foi que a gente se perdeu? Além daquilo que eu falei, além da questão do clericalismo, além da questão do afastamento do povo mais marginalizado, quando foi que isso eu sempre me questionei como metodista. Eu não sei se, eu não quero escandalizar vocês, ali no início da caminhada, com 3, 4 anos, havia um momento em que meu Deus, por que a metodista não faz isso? Por que o pastor Emanuel não faz isso? Assim, assim, assim. Vou sair da metodista e tal. Mas eu percebi que a nossa igreja, a igreja metodista, é uma igreja extraordinária, uma igreja incrível. Tem uma base histórica extraordinária, tem uma história fenomenal, tem pessoas apaixonadas, líderes, pastores e pastoras totalmente apaixonados por Deus, tem uma fé bíblica incrível, tem um ensino bíblico extraordinário, irmãos e irmãs. Mas, sabe, aquela revolta do novo convertido, que você já deve ter passado por ela. Poxa, por que a igreja não faz isso ou aquilo? E eu comecei a refletir a partir de mim. Poxa, por que eu não faço isso ou aquilo? Né? Quando a gente passa a olhar para dentro de nós, quando a gente passa a fazer essa autorreflexão, que era proposta ali nas reuniões das bendes, das classes, essa autorreflexão a partir de perguntas, se realmente você está caminhando com Deus, como que está o seu relacionamento com Deus, como que está o irmão que está caminhando com você, a partir do momento que a gente passa a olhar um pouquinho mais para a gente, para aquilo que a gente pode mudar, a gente passa a apontar menos o dedo para a igreja, para aquilo que precisa ser mudado na igreja, porque nós juntos somos a igreja do Senhor, meus queridos. Mas o que eu quero dizer, aonde foi que a gente começou a se perder? Quando a igreja metodista, você que não conhece, eu vou resumir um pouco aqui da história, a metodista ela saiu da Inglaterra e começou a se expandir ali para os Estados Unidos, meio que houve uma competição que foi tirando a importância, uma competição santa, vou dizer assim, porque não é errado
E isso faz parte também da tradição metodista. Não é errado, faz parte da tradição metodista, isso que eu vou falar. Mas quando saímos ali da Inglaterra e fomos para os Estados Unidos, nós perdemos um pouco dessa essência inicial aqui de John Wesley, porque nós passamos a ter alguns pontos, irmãos e irmãs, que passaram a competir com aquilo que era essencial. O que era essencial para John Wesley? O que era fundamental? Eu coloquei aqui para vocês. O valor do relacionamento estreito com os cristãos, a importância do encontro regular, a troca de experiências, o apoio mútuo e a liderança zelosa. Isso era essencial no movimento metodista inicial. Quando nós fomos para os Estados Unidos, nós passamos a focar em outras coisas e também no pequeno grupo. Só que o pequeno grupo, o trabalho na classe, esse relacionamento, essa proximidade, não era mais o essencial, era apenas mais uma coisa. Você consegue me entender? E isso, apesar de parecer simples, trouxe um grande prejuízo para aquele tempo e para os tempos de hoje também. Porque se houve um avivamento na Inglaterra, se houve uma restauração santa daquela geração, se houve um chamamento santo daquele povo, foi porque aquela estratégia inicial foi extremamente abençoada por Deus. Mas quando nós fomos para os Estados Unidos, nós começamos a competir com o quê, irmãos e irmãs? Começamos a competir com os seminários de avivamento, as reuniões ao ar livre de avivamento. Então, havia muita programação. Nós começamos a competir também com a expansão missionária em outros países. É o que eu estou falando, é extremamente importante. Isso faz parte também da história. Se não fosse a expansão missionária também ali a partir dos Estados Unidos, nós não estaríamos aqui hoje. Até hoje nós somos abençoados aqui em Teresina pelos irmãos missionários dos Estados Unidos. Mas com o que nós passamos a competir? Com esses seminários, essas programações, nós passamos a competir com um formato de igreja que deixou um pouco o leigo, o pastor leigo de lado ali, aquela pessoa que não era o pastor oficial da igreja, e nós passamos a concentrar mais a missão e o encargo da missão ali na vida do pastor. E isso já é uma herança ali dos Estados Unidos. Nós passamos a incluir também a escola dominical. Lá, e pelo amor de Deus, não vai falar da escola dominical. Eu falo da escola dominical, irmãos e irmãs, porque ela tem sido bênção na nossa vida aqui em Teresina. Mas especificamente na minha vida, e eu falo por mim, tem sido muito mais bênção depois que ela passou a ser transmitida online. Sabe? O que havia aqui na Igreja Metodista em Teresina? Se o pastor me permite falar. Se ele não permitir, eu já vou estar falando mesmo, irmãos e irmãs. O que existia aqui em Teresina? Eu tenho quantos minutos, André? Acabou? 5 minutos, gente. O que existia aqui em Teresina? E existe no Brasil todo. Tem que ter a escola dominical, Gente, para quem trabalha de segunda a sábado, à tarde, ou de segunda a sexta, e o único tempo que você tem com sua família é domingo, de manhã, e a sua família, por exemplo, não é convertida, cara, eu não sei como é que você vai fazer para passar amanhã na igreja no domingo, mas é cansativo, E isso nunca foi agradável. A partir do momento que você está na igreja, e que você ouve o louvor, ouve a palavra, poxa, é bom demais. Você não se arrepende de ter vindo para a escola dominical, porque você foi tocado pelo Espírito, você participou daquela bênção, daquele óleo especial que há somente ali na reunião dos santos. Cara, mas como é bom assistir à escola dominical em casa, tomando café com minha família. É extraordinário, é bom demais. Se eu fosse o pastor Emanuel, não fazia mais nunca escola dominical presencial. Ele está ali me olhando de longe, gente, mas não sei se ele vai falar disso. Mas é bom, sabe? Foi algo que a crise trouxe de bênção para a gente, porque a gente tinha o quê? Toda escola dominical, as mesmas pessoas que vinham, 6, 7, 10 irmãos, 15 gato pingado ali, que vinha, os mesmos. Ninguém vinha um ou outro, mas durante 10 anos eram os mesmos. As pessoas, e geralmente os que vêm,
como é que eu posso falar? Os que vêm, é aquele tempo que eles têm, eles não conseguem, pela sua vida particular, não conseguem se dedicar a outra coisa específica, no cuidado específico com outras pessoas ou em outras áreas da igreja, mas eles têm aquele momento especial, e aquele momento é especial para eles. E os que vêm geralmente criticam os que não vêm e fica nessa briga boba na igreja. Hoje, quando a gente expandiu para o online, nós temos mais ou menos 50, 70, 80 pessoas assistindo a escola bíblica dominical com a família. Isso é extraordinário, isso é bom demais, gente, sabe? Então, assim, lá nos Estados Unidos, era mais uma programação necessária, santa, de ensino bíblico, beleza. Assim como os cultos e seminários de avivamento, beleza. Mas você vê, conforme foi entrando programação, evento, programação, responsabilidade de estar na igreja, ativismo, mais responsabilidade de estar na igreja, o essencial do movimento metodista foi perdido. O relacionamento, essa intimidade que John Wesley despertou, caramba, que massa ter isso, ter líderes acompanhando pessoas que estão com problemas familiares. Isso foi se perdendo, um pouco foi deixado de lado, e o pequeno grupo, o trabalho em pequeno grupo passou a ser a mais uma programação. E quando veio para o Brasil, meio que já veio sem essa essência, meio que já veio sem essa prática, não totalmente, mas bem mais longe, como se não fizesse parte do movimento metodista inicial. Continuava-se a importância da prática da santidade, da busca interior, da comunhão com Deus, da importância da oração, da disciplina espiritual, bacana, mas o relacionamento se perdeu. Irmãos e irmãs, nós precisamos restaurar a essência do movimento metodista no Brasil, em nossa igreja local. Nós precisamos nos expor, nós precisamos permitir que Deus haja em nós, revele os nossos defeitos, os nossos pecados, tire a capa de crentão, de cristãozão, e passe a cuidar de vidas, porque você é chamado para cuidar de uma, duas, você é chamado para compartilhar do dom que Deus te deu, você é chamado para curar, e pelo amor de Deus, tira a carga do teu pastor, tira a carga do teu líder local, ok? Em nome de Jesus, irmãos, só para a gente finalizar, eu queria ler com vocês aqui 2 últimos trechos e já chamar o pastor Emanuel. Pastor Emanuel? Beleza. Wesley nunca teve a intenção de formar uma nova igreja. Pode aumentar aí, André. Ele nunca teve a intenção de abrir uma igreja, isso a gente falou. Esses pequenos grupos trouxeram uma revolução espiritual para a Inglaterra. A maioria desses pequenos grupos era liderada por mulheres, ou mulheres do Nordeste. Em nome de Jesus, vamos aí, vamos cuidar dos nossos ministérios, vamos cuidar da sociedade de mulheres, vamos, mas em nome de Jesus, vamos nos relacionar de verdade com as pessoas, vamos nos colocar de verdade como pessoas que são possíveis de ser alcançadas, permitam as pessoas tocarem em vocês, permitam as pessoas se relacionarem com vocês, em nome de Jesus. Wesley foi mestre na arte de usar todos os tipos possíveis de líderes, todo tipo de gente Wesley usava. Gente, ouve-se, e eu quero usar aqui essa citação e depois já finalizar. Ouve-se hoje em dia que é difícil encontrar líderes suficientes para grupos pequenos ou para aceitarem outras responsabilidades da igreja. Wesley conseguiu colocar 1 em cada 10, talvez 1 em cada 5, para trabalhar em um ministério significativo e na liderança. E quem são essas pessoas? Não eram os preparados ou os que se dispunham de muito tempo, mas trabalhadores e trabalhadoras, maridos e esposas e jovens com pouco ou nenhum treinamento, mas com dons espirituais. Eu chego a arrepiar quando eu leio isso. Mas com dons espirituais e ávidos para servir. Wesley não apenas alcançou as massas, ele transformou milhares deles em líderes. Louvado seja Deus pela nossa igreja metodista, gente. A Revolução Wesleyana é uma ilustração de que a transformação espiritual duradoura não resulta da pregação dinâmica ou de uma doutrina correta. Ela acontece por meio do discipulado sólido, segundo a grande comissão de Cristo, ir a todo mundo e fazer discípulos. A reunião de classe que Wesley desenvolveu foi a ferramenta pela qual a pregação e doutrina foram combinadas
com vistas à renovação espiritual. Ela conduziu à revolução. Louvado seja Deus. Irmãos, eu espero que... E tem um resumo: discipulado no avivamento, no movimento wesleyano foi marcado pelo sucesso da junção entre os relacionamentos e o grupo de apoio firmado e orientado por uma liderança sólida. Vejam aí que as duas asas estão sempre juntas. Louvado seja Deus pela vida da igreja, louvado seja Deus pela sua vida. Eu peço a Deus que você seja extremamente abençoado por esse momento, por essa imersão. Eu peço a Deus que a tua igreja local possa contar com você. Eu peço a Deus que o teu pastor, a tua pastora, possa contar com a tua vida. Eu peço a Deus que, em nome de Jesus, os membros da tua igreja vejam em você a possibilidade de encontrar Deus, de encontrar um suporte, de encontrar um apoio, um socorro em meio a essa crise. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Irmãos e irmãs, foi um prazer estar aqui com vocês. Louvado seja Deus.